Provavelmente uma pessoa não sempre não tem no meio de Juízes, capítulo 1, ou seja, 11. Aleluia. Entendi até o teu nome. Juízes, capítulo 11, verso número 1. Irmãos, as Bíblias têm várias versões. Eu prefiro a João Ferreira de Almeida. Eu vou ler aqui na versão da minha, mas aí que diz assim: Jefité, o Gileadita, era guerreiro e corajoso. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Aleluia. Na Bíblia de Almeida, irmão, deixa bem mais claro. Juízes 11. Era então Jefité o Gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta, mas Gileade gerava Jefité. Amém? Pode aceitar? Em nome de Jesus. Irmãos, a minha arte de alegria, vamos fazer a obra de Deus, coisa gostosa. Quando eu não tenho nada de Deus, irmãos, ou seja, não é assim que dizendo assim, não tenho nada. Quando a palavra não está comigo, eu prefiro passar, irmãos. Então, a palavra não está comigo e aqui tem homens e mulheres de Deus, irmãos, que também quando dá lugar, Deus usa. Então hoje eu fui perguntado e falei amém, glória a Deus, louvado a Deus. O irmão João Ferreira de Almeida diz que Gileade era um varão corajoso e valoroso. O interessante, irmãos, desse versículo é que principalmente as mães que quando tem os seus, ou seja, está perto a gerar um filho ou trazer um filho ao mundo, fica procurando nomes bíblicos para colocar no filho. Então imagina só, irmãos, se nós terminássemos só aqui, se nós não fosse pelo escritor, então colocasse, eu preciso colocar uma mãe, eu preciso colocar o nome do meu filho. Por que eu não coloco a Jefité? Guerreiro e valoroso. Irmãos, eu creio que todas as mães colocariam esse nome no filho. Guerreiro e valoroso. Só que o escritor vai mais além. Porque imagina só, quando ele fala guerreiro e valoroso, imagina os olhos das pessoas, irmãos, até brilham. Só que daí vem a indagação, porém, filho de uma prostituta. Mas para consertar também esse erro, mas também ele é filho de Gileade. Ou seja, irmãos, são 3 composições dentro de um só versículo, irmãos. Que dá muito falar fora. E hoje, irmãos, eu quero ministrar aqui, pregar para pessoas que estão cheias de poréns, irmãos. Porém. Aleluia. E para os irmãos entenderem, é mais ou menos, tanto lá fora como aqui dentro, é mais ou menos assim, aquele rapaz que está chegando na cidade, ele é novo, está conhecendo um pouquinho da população, e talvez ele se simpatiza com uma pessoa, com uma jovem, daquele município, novo, talvez tem dinheiro, o pai é famoso, tem um poder aquisitivo legal, e daí vem muitas vezes o comentário, olha, eu vi uma jovem assim, eu simpatizei com ela, bonita, carismática. E muitas vezes, irmãos, às vezes, ao invés das pessoas até ajudarem, não, vem os porém, irmãos. É que você não sabe quem é ela. Você não conhece o passado dela. Às vezes as pessoas têm tudo para ser felizes, irmãos. Só que o porém arrebenta. O porém arrebenta a vida de muita gente, irmãos. Olha, eu gostei daquela pessoa. Ela poderia trabalhar comigo, trazer ela para trabalhar comigo. Acho que é melhor não. Tem os porém. Né? Aleluia, Deus. Não, você não conhece, não. Se você conhecesse ela, você nem pensava, né? Nem cogitava o nome dela. Então nós estamos cheios de poréns, irmãos. E dentro da Bíblia era assim, quem era Moisés? Moisés era tinha um porém, irmãos. A gagueira dele. Hoje você falou aqui, em 2 Reis capítulo 4.
que tinha tudo para ser abençoada, mas tinha um porém. Ela era viúva, vinham os cobradores, os filhos dela iam ser levados, era um porém na vida dela. Ou seja, Deus tem que abençoar, agir, entrar com milagre em meio aos poréns. Aleluia, Deus. Quantos que estão aqui, irmãos, dentro dessa história que nós vamos pregar? Quantos que estão aqui, que estão vencendo esses poréns? Estão passando por esses poréns? Porque talvez olhar e apontar para a tua casa. Ali, ó, naquela casa ali, ó, vai ter prostituta. Naquela casa ali, ó, vai ter ladrão, bandido. Você tinha que vencer esses poréns. Aleluia, Deus. Colocar a sua família abaixo de zero. Abaixo de zero, irmãos. Imagina só. Valente e valoroso. Só que ele vai carregar pro resto da vida que ele é filho de uma prostituta, irmãos. Isso não tem como tirar dele. São algumas coisas que você vai ter que vencer, independente do que foi a sua descendência lá atrás. Independente se fulano roubou, matou, fez isso ou aquilo. Não, irmãos, esses poréns, ele tem que cair por terra. É uma nova vida, é uma nova história. É um novo começo ou um novo recomeço. Quando menos espere, para nós entendermos a história. Jefité, ou seja, Gileade, o sonho dele era ser pai. Só que a madre de sua esposa era cerrada. Não podia gerar filhos. Era o desejo dele, irmãos. E eu sei muito bem, irmãos, que eu conheço pessoas assim que têm desejo de ser filho, até às vezes vai lá fora. Mas, irmãos, porque o desejo é ser pai. É ser pai. Então Gileade vai, irmão, ou seja, Gileade vai para a casa das primas, irmão. Não precisa entrar em detalhes, o irmão já conhece. Vai para a casa das primas. Tem um momento com uma prima. Só que essa prima estava num momento fértil, irmãos. Quando menos espera, a notícia corre, uma cidade chamada também, que tinha por nome Gileade também, uma cidade pequena. O boato corre. A prostituta está grávida. Gileade em nenhum momento ficou triste, irmãos. Ele vai até a prostituta e fala assim: olha, o filho é meu, não é? Sim. Eu estava num momento fértil, o único daquele momento. O filho está no filho. O filho eu cuido. Você segue a sua vida. Dá o filho. E agora essa criança, irmão, vem, ele é o primogênito. A maior alegria aí, irmão, dentro da Bíblia da história é que ele é o primogênito de Gileade. Só que quando menos espera, a madre da sua esposa é rompida e ela começa também a dar filhos a Gileade. O milagre acontece dentro da casa, irmãos. Só que Jefité está crescendo e os irmãos sabem, irmãos, eu tenho 3 irmãos. E eu lembro bem da convivência, irmãos. Então a gente olhava os defeitos para criticar. Então tinha meu irmão Anderson, que a gente chamava de cabeção. Minha mãe está aí, ele não suportava ser chamado de cabeção, irmãos. Quer ver a gente pirraçar ele, falava cabeção. Aí tinha até umas músicas, por exemplo, assim, tudo que falava da cabeça não passa na porta e a gente ia roubar. A gente queria ofender, irmãos. Fora aquele que a gente chegava e falava assim: ó, você não é filho. Você foi achado no lixo. Encrenca de irmãos, irmão. Mas a questão não era sair como se não. Você tinha que ofender, tinha que causar lágrima. Tinha que fazer com que a pessoa se sentisse ofendida. E assim era. Aí você que é mais pretinho, você que é neguinho, coisa de irmãos. Mas imagina só você crescer num lar, irmãos, onde todo momento, como você é um filho bastardo, não é uma brincadeira. Ele é sim o filho de uma prostituta. Imagina só, filho da prostituta. Imagina você crescer num lar sendo humilhado, ela não é sua mãe. Ou talvez quero ver a hora que o pai morrer. Quero ver o que vai ser de você. Na ausência de Gileade, quem mandava era Jefité, irmão. Jefité colocava as coisas no lugar. Só que aquilo causava ira. Ao ponto, irmãos, para nós importarmos de Gileade morrer. E com 17 anos de idade, irmãos, a Bíblia diz que os irmãos agora olham para Jefité e falam assim: olha, segue seu rumo. Porque ela não é sua mãe, e seu pai não está mais aqui. Você não tem ninguém por você, ó. Segue seu rumo, filho da prostituta.
É ruim, irmãos. Passar por humilhação, rejeição. Sabe que as pessoas olharam, nós passamos por isso. A família mais, ou seja, de poder aquisitivo praticamente zero, era nossa. Todas as famílias tinham, da nossa família, todos os irmãos do meu pai, a família do meu pai tinha poder aquisitivo legal. Nós não fazíamos como parte das festas. Mas era sempre jogado para o escanteio. E sabe o que falava, irmãos? Profecia era assim. Daí não sai ninguém diferente. Daí não vai dar nada que presta. Aquilo doía, irmãos. Às vezes a gente ia visitar meus parentes, sabe o que eles faziam? Eles atropelavam de propósito a gente com bicicleta. De propósito. Só para ver o tombo da gente. Davam risada porque na hora de ir embora nós tínhamos que ir embora de a pé. Quando meu tio às vezes ficava até meio triste, dava uma carona pra gente. Era muito humilhante, irmãos. Agora imagina só, pela lei, já até podia ir a multa. Aí é legal que nós lembramos, irmãos, o que o Johnny aqui falou é uma realidade. Êxodo 14, e eu pelejarei por vós. Muitas vezes o silêncio vai falar mais alto, irmãos. Muitas vezes o silêncio fala mais alto. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ele pega as suas coisinhas. Imagina só, irmãos, falando na teoria, tudo é fácil. Mas isso na prática, irmãos, isso na prática. É como você passa uma desilusão amorosa, você chora, ninguém entende, mas você está chorando. É quando uma porta se fecha para você. Você está chorando, ninguém está entendendo, irmão, mas você está chorando. Porque você não esperava que aquela porta se fechasse. Ou seja, quando você vai ver um laudo médico, ninguém entende, porque quem está bem não vai entender isso. E naquele laudo médico, às vezes está dando a sua sentença, irmãos. Poucos dias de vida. Então, muitas vezes, irmãos, a lágrima, ninguém vai entender isso. Então, eu quero só trazer um pouquinho da reflexão. O que Gileade, ou Jefté, estava sentindo naquele momento? 17 anos, irmãos, ainda é um jovem, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Sai sem rumo, sai sem direção, chorando porque a ausência paterna está fazendo muita falta para ele neste momento, irmãos. A ausência da palavra pai está fazendo falta para ele. Antes ele tinha um pai para dar uma direção, um rumo, um conselho. Hoje ele não tem ninguém, porque a mulher que está na casa não é mãe dele. E o pai morreu. A Bíblia diz que ele segue e vai para uma cidade chamada Tob, uma cidade de ladrões, salteadores. E os irmãos sabem que quem está na rua, irmãos, enfrenta a guerra que tem que ser disputada no braço. Você vai ganhar respeito se você ganhar no braço. Assim é, irmãos. Você chegou lá, a pessoa te peitou, você conseguiu derrubar ele, você já se torna um grande no meio deles. Se você é um bom traficante, um bom bandido, você ganha respeito, ganha nome. E Jefté consegue, irmãos, derrubar um dos líderes. Só que não era essa a intenção era para ganhar respeito lá. E as coisas, os dias vão passando, os meses vão passando. Irmãos, quem nasceu para ser cabeça nunca vai ser cauda, irmãos, entenda isso. Aleluia. Nunca vai ser cauda. Nós nascemos para ser cabeça, irmãos. Talvez não entendíamos antes, mas agora estamos entendendo. Deus nos chamou para ser cabeça. Aquilo que sai da tua boca tem poder, tem autoridade, porque Deus tem te dado isso. Então mesmo o Jefté lá, irmãos, ele era respeitado, e tudo que ele fazia, tudo que ele colocava a mão prosperava, era abençoado. Quem era salteadores não era mais salteadores. As pessoas começaram a mudar até a conduta, irmãos. Não precisavam mais roubar para sobreviver. A cidade de Tob foi abençoada por conta da presença de Jefté, irmãos. Você tem que entender que aonde você pisar, colocar as suas mãos, algo tem que acontecer, uma mudança tem que acontecer. Eu não posso aceitar, irmãos. Jefté também não aceitava. Eu estou aqui, algo tem que acontecer, uma mudança tem que acontecer. Tinha tudo para dar errado, irmãos.
tinha tudo para dar errado. Glória. Por isso que 2 Coríntios 5,7 diz que nós temos que viver, irmãos, por fé, irmãos. Irmãos, se eu for olhar por vista, eu não vou chegar, eu não vou vencer. Porque os porém têm me perseguido, todo mundo tem porém. Eu quero, mas porém, eu quero, mas porém. Oh, aleluia, Deus. Eu quero chegar, mas porém tem os porém. Tem algo que nós queremos vencer, passar, superar. É como olhar para você, olha, aquela irmã é uma bênção, aquela pastora é uma bênção, aquele pastor é uma bênção, mas porém, tem um filho assim, mas porém, tem uma filha assim. Nós vamos vencer esse porém, irmãos, em nome de Jesus. Se Jefité fosse olhar, mas porém ele não tinha saído, da onde saiu, ou talvez, irmãos, talvez vamos dizer aí, uma preocupação tão grande, poderia vir sobre ele, ao ponto de virar uma depressão profunda e levá-lo até a morte. Mas, irmãos, ele usou os poréns, irmãos, como degrau para subir, irmãos. Imagina todo dia lembrando, fui expulso. Naquela época não se vivia a época dos juízes. Jair tinha sido o último juiz de Israel. 18 anos, irmãos. Israel estava abandonado, sob o domínio dos filisteus, sendo oprimido, sendo massacrado pelos filisteus, irmãos. Israel não fazia o que queria, fazia aquilo que era dado-lhe a ordem. Está abandonado, irmãos. Só que a Bíblia diz assim que Deus permite, irmão, Deus permite que os amonitas se levantam contra Israel. E naquela época, irmão, era uma coisa tão interessante que, porque quem bate, esquece. Quem apanha nunca esquece. E naquele momento, Jefité estava sendo já conhecido como príncipe de Tob. Acho que nem passava pela cabeça dos irmãos quem era o príncipe de Tob. Príncipe de Tob. Sabiam que ele era hábil, sabia lutar, guerrear, manusear qualquer instrumento de guerra. E sabiam que era a única pessoa que podia ir à frente da peleja por Gileade, por Israel. Então vamos chamar ele. Vamos buscar ele. E a Bíblia diz que eles vão, irmãos, atrás do príncipe de Tob. É uma coisa tão interessante que, se você for ler Gênesis capítulo 37, você vai ver que quando, no versículo 19, se não me fuja a memória, quando eles zombam de José, eles dizem assim: lá vem o sonhador morto, zombando, que achava que o sonho dele não ia dar nada, mas ele não chegava para nenhum com o sonho dele. O mais interessante é que, passados-se os 17 anos, 17, 13, né? É 13, porque ele tinha 17 quando ele foi levado, foi governador com 30. Quando ele foi levado, irmão, depois de 13 anos, ele se torna governador, segundo o sonho que Deus tinha dado, governador do Egito. Quem vai lá buscar mantimento, irmão, com o Egito? A família. A família não reconheceu José, irmãos. José é o príncipe, agora José é o governador. Ninguém conheceu. O mais interessante, irmãos, é que agora todo mundo fala que acreditava em você. Ai, Jesus. Agora todo mundo fala que acreditava nos seus sonhos, que sabia que você ia vencer. Não, mas não foi isso que eu escutei lá atrás. Não foi isso. Então agora olham para José, irmão. José reconhece os irmãos, só que os irmãos não reconhecem José. E quem está alimentando os irmãos é José, é o irmão deles. Deus exaltou, irmão, humilhado. Eles estão descendo atrás do príncipe de Tob, sem saber que o príncipe de Tob, irmãos, é o irmão deles por parte de pai. Aleluia. Que está vencendo os poréns da vida, irmãos. Eu quero fazer uma faculdade, mas esse porém eu vou ter que vencer, que há condições financeiras eu não tenho. Mas é isso, irmão. Sabe, a dificuldade nossa é igual o tanque de Betesda. Quando Deus chega diante daquele, Jesus chega diante daquele paralítico que sofre há 38 anos e diz assim: olha, quer ser curado?
E Jesus não quer ouvir poréns, irmãos. Jesus não quer ouvir poréns. É o que nós temos que vencer, irmãos. Quer ser curado? Sabe o que é, Senhor? É que quando vem o mover das águas, um se joga, outro se joga, um pula, o outro pula, e ninguém me leva até lá. E Jesus, irmão, Jesus só fez uma pergunta: quer ser curado? Esquece os poréns. Deus te chamou para ser vencedor. Deus te chamou para receber milagre. Da forma que você veio, não é a forma que você vai continuar. Ele é um Deus de mudança. Ele é um Deus de mudança, irmãos. Quem está ao seu redor está dando tapinha, mas não está acreditando no teu sonho, não está acreditando no que você está almejando. Vença os porém, vença os porquê, vença as indagações. Eu creio que Deus está falando dessa forma com você no dia de hoje. É porque agora a estratégia está nas tuas mãos. Bata de porta em porta, sai, sacode a poeira, ganha tempo. Antes eu dormia até 9 horas, eu vou dormir até 6 horas, eu vou ganhar tempo agora, porque eu vou correr atrás do meu sonho. Eu dormia 9 horas da noite, eu vou dormir meia-noite, eu vou acordar às 6, mas eu vou vencer, eu vou alcançar o meu sonho, eu vou vencer os poréns, em nome de Jesus. Filho de uma prostituta, irmãos. A Bíblia diz que quando menos esperam, chegam lá atrás do príncipe de Tobi e se deparam com quem? Com o irmão. Ai, o príncipe de Tobi é o irmão? Porque muitas vezes quem está do nosso lado não acredita, irmão. Aleluia. Não acredita. Aí quando menos espera, irmãos, não é que, entenda bem, irmão, nós estamos falando da vida. Não é que nós temos que evitar o que aconteceu. Temos sempre que estar com as mãos estendidas para ajudar, assim como José fez. Jefité, irmãos, em nenhum momento ele pensou em virar as costas para o povo, porque foi o chamado dele. Ele não pensou em virar as costas para o povo. Só que é ser humano, né, irmão? Jefité não deixou de ser humano. Então ele quis dar uma cutucada antes. Olha, nós precisamos que você interceda por nós. Vá à frente da peleja por nós. Sei da sua qualidade, ouvimos falar da tua força, da tua habilidade. Aí Jefité olha e fala assim: porém não sou eu filho de uma prostituta. Não que Deus se alegra com isso, não, ele é carne, ele errou, mas ele quis dar uma cutucadinha. E às vezes acontece isso com a gente, irmãos, é natural, às vezes somos seres humanos, somos falhos. Deus não tem vida. Só que ele fez um pacto com Deus. Falar desse voto, irmãos, é um pouquinho complicado. O voto é uma outra história. Mas ele fez um voto com Deus. E ele falou que se Deus entregasse, irmãos, os amonitas na mão dele, que ele queria, e ele falou: Senhor, eu quero ir, só que eu não quero voltar da forma que eu saí. Principalmente, irmãos, eu vejo as pessoas que saem do Nordeste, da Bahia, assim, desses territórios que saem à procura de algo melhor, muitos saem embaixo de desconfiança. Vai morrer lá. Lá não vai dar nada certo, não. Se sai embaixo de uma desconfiança, embaixo de lágrimas, choro, aqueles que choram, não vai. Mas você quer buscar algo melhor, você vai. Então, para você, nunca que você quer rever os seus parentes, a sua parentela, pior do que você sair, irmão, você quer ver pior, venci. Não, é tão gostoso, não é só você chegar e falar: não, eu venci. Comprei lá minha casa, alegria de todo mundo, comprei minha casa, comprei meu carro, estou trabalhando, é alegria, é natural, irmão. Então a gente fica falando assim: Senhor, do jeito que eu saí, eu não quero voltar, eu quero que o Senhor entregue na minha mão, e por isso eu faço um voto com o Senhor. E ele foi, irmão, guerreou e venceu. Israel estava abandonado, Aleluia. dado às traças, 18 anos, irmãos. Sabe quem se torna juiz em Israel, irmãos? O filho da prostituta. O filho
da prostituta, irmão. Aleluia, Deus. Olha que interessante, aquele que saiu humilhado, irmãos, se torna juiz, o filho do... Para ficar melhor, para a gente ver o poder de Deus, irmãos. A gente entender o poder de Deus. O filho da prostituta é o oitavo juiz de Israel. É tão interessante, abrindo um parênteses aqui, estava eu e o pastor César, uma vez em São Paulo, e a gente começou a evangelizar as pessoas, irmão. E quando menos espera, encontramos um mendigo. E ele veio chorando, irmãos, porque esses playboyzinhos que andam na noite, viu ele deitado na porta do estabelecimento, cheio de bebida e tal, chegou e deu um chute nas costas dele, ou seja, ele acordou com uma bica, um chute nas costas. E ele veio assim que ele chorava, irmãos, e ele não aguentava de tanta dor. Aí eu e o César oramos por ele. Morava na rua praticamente a vida toda. Oramos por ele, determinamos a vitória na vida dele. Não, Deus vai abrir a porta, César, vamos profetizar. E começamos a profetizar. E orando. Irmãos, passado um tempo, eu estou fazendo entrega no mercado, e eu falei assim, eu conheço aquele rapaz. Mas sabe assim, irmãos, ele não era tão familiar, eu não lembro de onde, eu queria lembrar de onde. Aí foi, passado um tempo, aí eu falei assim, amigo, eu te conheço de algum lugar, eu não sei de onde. Não sei se é de alguma igreja, não sei se é de... Eu não conheço, não, eu não, acho que não é de igreja, não. Lembra que você uma vez, você e um rapaz, orou por mim na rua, irmão, a lágrima desceu, irmãos. Ele era repositor no mercado do mendigo, irmãos. Sabe o que está precisando para nós nos dias de hoje, irmãos? É oportunidade. Os porém nos impedem. Já viu uma pessoa quando ela vai procurar um emprego? Ela vai procurar um emprego, só que ela tem a ficha suja. É o porém da vida dela. Ela quer o serviço, mas aquilo ali destrói ela. O porém tem um nome sujo, não tem um cuidado, porém. E muitas vezes você se sujeita a qualquer coisa. Aí, irmãos, eu comecei a olhar, olha como é que a Bíblia é linda. Nós estamos vendo Jefité, o filho da prostituta, que hoje é o oitavo juiz de Israel. Para você ver que Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de milagre. Quando eu começo a olhar para dentro de mim, eu falo, não é para mim, eu não vou chegar, eu não vou vencer. Não é para mim. É nós, irmãos, é nós que nos estamos colocando como pequeninos, menores, nos rebaixando, porque não é o que Deus quer de nós, não, irmãos. É que nós pensamos algo grande, além. Aleluia! Porque eu quero determinar que diante das mãos de Deus, Deus vai te dar estratégia para vencer. Deus vai te dar estratégia para chegar aonde ninguém nunca imaginou que você poderia chegar. Aí eu comecei a olhar um pouquinho mais a Bíblia, irmãos. Eu fui lá em Hebreus, capítulo 11, verso número 32. Aí eu começo a olhar aqui, porque a Bíblia ela diz assim, irmãos, que se Deus fosse escrever todos os ocorridos, os acontecimentos na Bíblia, o livro se tornaria pequeno. Irmãos, olha o que diz no 32, irmãos, se você for ver. Hebreus. Lê alguém aí, Hebreus 32. 11:32. Irmãos, é interessante, porque Deus começa a falar dos heróis da fé. Vai falando de um, dando menção, falando de outro, mencionando isso, mencionando aquilo. Hebreus 11:32. Olha que interessante, irmão, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Aleluia, Deus. E que mais direi, faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité. Olha onde apareceu o filho da prostituta, irmãos. No livro dos heróis da fé. Aleluia. Irmãos, não, independente de como você está hoje, independente, irmão, da situação hoje, irmãos, nós estamos falando do filho da prostituta, o oitavo juiz de Israel, e incluído no livro, irmãos, dos heróis da fé, irmão, o filho da prostituta, sim, irmãos, aquele que ninguém dava nada, aquele que todos olhavam, irmãos, a discriminação era grande, o filho da prostituta está ali, irmãos, está incluído nos heróis da fé. Porque, irmãos, a situação, a circunstância não barrou ele, não parou ele.
Nada pode parar, irmãos. Nada pode te barrar, irmãos. Se você tem um sonho, vai além. Se você acredita, vai fundo, irmãos. Aí nós vamos pegar o que diz 2 Coríntios 5,7. Viver por fé, irmãos, é por fé mesmo. É por fé, não por vista. Se Jefité fosse olhar por vista, irmãos, ele foi jogado a nada. Perdeu a primogenitura. Perdeu o pai, perdeu tudo, irmãos. Só que isso não barrou ele tinha fé, ele acreditava, irmãos. E por ele acreditar e passar por cima dos poréns, irmãos, foi que ele chegou onde ele chegou, irmãos. Ah, mas minha mãe, mas meu pai, mas minha família, eu nasci numa família tão humildezinha, eu sou um patinho feio, eu sou não sei o quê. É nós, irmãos, é nós. É nós que começamos. Mas a minha mãe, no caso da minha mãe foi assim, independente do que foi no passado, irmão. Esquece. É um novo momento, irmão. Você superou, você venceu. É um novo momento, é uma nova hora. Aleluia. Erga a cabeça, irmãos. Aí entram as pessoas dentro da igreja cheias dos poréns. Eu tinha tudo para vencer, mas porém, esqueçam os poréns. Aleluia. Joga por terra os poréns, irmãos. O que falta em nós é acreditar um pouco mais em Deus. Olha o que foi mencionado aqui, irmãos. Olha o que foi louvado aqui hoje, irmãos. Aleluia. Olha o que Deus fez aqui hoje, irmãos. Tudo para que nós venhamos focar na fé, independente da situação, independente do seu estado emocional do dia de hoje. É acreditar. É acreditar. Os irmãos, não vamos entender isso como arrogância. Mas os irmãos estão batendo continência para mim. Os irmãos de José batendo continência para José. Sabe quem faz isso? Deus, irmão. E nós às vezes ficamos se escondendo, irmãos. Deus querendo nos abençoar e quem está fugindo somos nós, irmãos. Deus querendo fazer e quem está fugindo somos nós. Entenda bem, irmãos. Nada independente. Você pode falar, irmão, eu não sei ler, irmão, eu não sei. Deixa os porém de lado, irmãos. Deixa os porém de lado. Acho que estão faltando isso, acreditar. É que o pastor José falou uma verdade. Às vezes, por não acreditar, a gente se apega a um pacote de arroz, se apega a um pacote de feijão e fica ali, sabe? É falta de fé, irmãos. É falta de acreditar no Deus que servimos. Então, se não estamos acreditando, algo está errado. Nós temos sim que acreditar, irmão. Do jeito que está, não pode continuar. Então, sim, irmãos, entenda bem. Os príncipes estão dentro da sua casa. As princesas estão dentro da sua casa. A vitória está dentro da sua casa. Não precisa ter medo, irmão. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. São noites complicadas, momentos de choro. Quantos de nós para me entregar, irmão? Quantos de nós? Quantas das irmãs aqui às vezes não está lavando uma louça? Às vezes varrendo a casa e a lágrima descendo, às vezes chorando ao ponto de não conseguir falar nada, mas atrás de uma solução, mas colocamos porém como obstáculo. Senhor, mas porém. Vamos deixar os porém de lado, irmãos. Esse é o momento da nossa vitória, irmãos. Esse é o momento de nós galgarmos patamares maiores e acreditar, irmão, que o Deus que nos tomou é o Deus que está com a mão sobre a sua família, sobre a sua parede dela, sobre o seu trabalho. Entenda bem, o que você está vivendo ainda não é nada do que Deus vai fazer, mas tudo é para a glória dele, tudo é para que o nome dele seja exaltado. Porque se você for olhar, você é uma das pessoas que já vem vencendo os poderes, faz um bom tempo. Isso tudo é para a glória. Fechamos aqui, irmão. Guarda no seu coração. O filho da prostituta foi o 8º juiz de Israel. Governou por 6 anos de Israel. E tudo mudou em Israel. O filho da prostituta, irmãos, que ninguém dava nada, está incluído em